Patrões e sindicatos estão uma vez mais na edição da noite, hoje com António Saraiva da CIP e Sérgio Monte da UGT. Boa noite aos dois. Boa noite, bem-vindos. E ouvíamos Sérgio Monte, o Primeiro-Ministro, dizer que mudar a legislação laboral não é prioritário. Isso é encarado como um problema para a UGT? Não, eu recordo que ainda no passado dia 1 entraram em vigor as alterações que resultaram do acordo celebrado em 2018 e que vem no sentido de promover a negociação coletiva e de combater a precariedade. Nós não conseguimos, na parte da UGT, tudo quanto gostaríamos, mas obviamente foi o acordo possível e a legislação do trabalho é sempre um instrumento que pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Não considero agora, sinceramente, seja prioritário. Já o disse que a legislação laboral, de facto, não foi matéria, objeto de consenso entre toda a esquerda. Deixe-me perguntar-lhe, Sérgio Monte, se os partidos da esquerda voltarem a trazer este assunto para cima da mesa, se isso pode ser um fator de instabilidade grande para este governo? Não sei, depende. Isso eu não posso fazer aqui futurologia. O que lhe digo é que, e ainda hoje dissemos ao Primeiro-Ministro também, é que a UGT entende que tudo tem a ver com matérias laborais, legislação laboral e outras, devem ser discutidas prioristicamente na concertação social. Como sabe, no anterior governo houve uma tentativa clara de parlamentarização da concertação social e nós conseguimos, apesar de tudo, fazer valer um acordo, mas que teve grandes dificuldades a ser transcrito pela linguagem jurídica. Aliás, há de reparar que este foi talvez o acordo, eu não tenho certeza, mas aqui o Dr. António Saraiva já anda aqui há tanto tempo, há mais tempo do que eu, certamente poderá ajudar nisto, que foi talvez o acordo que mais tempo levou a ser transformado em lei, digamos assim. Portanto, eu não acho que possa gerar instabilidade, até porque para nós é fundamental que primeiro haja estabilidade política e governativa e parece que isso, em princípio, estará assegurado. Estabilidade social também passa pelos parceiros sociais e nós estamos dispostos também a contribuir para essa estabilidade. Dissemos ao Primeiro-Ministro que é preciso incrementar a concertação, é ali que se pode gerar a maior estabilidade social possível, é em sede de concertação social, e ficamos bastante satisfeitos com a reunião que tivemos hoje com o Sr. Primeiro-Ministro, porque há pontos de vista comuns, nomeadamente relativos à necessidade de começarmos a construir aquilo que deixamos aqui há muitos anos atrás, que é um acordo de política de rendimentos, não só o salário mínimo, mas todos os outros salários. A preocupação com os jovens qualificados que ainda continuam, infelizmente, a emigrar do país. Mas pontos de vista comuns com o Governo ou entre patrões e sindicatos? Não, nós tivemos a reunião hoje com o Primeiro-Ministro indigitado, não é? Portanto, pontos comuns com o Primeiro-Ministro, porque serão pontos comuns com o próximo governo. E daqui a pouco já poderemos, Sérgio Monte, aprofundar também algumas dessas medidas, nomeadamente a questão da política dos rendimentos. Para já, António, ouvimos-me dizer esta manhã que é preciso buscar equilíbrios também à direita. Antevê que este governo possa vir a fazer mais acordos com o PSD do que com o Bloco ou com o PCP? Não antevejo que este governo tem possibilidade e entendo que há condições para não olharmos só para a possibilidade desses acordos em sede parlamentar serem à esquerda, mas porque o país o exige em determinadas reformas, em determinada legislação que é fundamental para que o país se desenvolva, gere crescimento, melhore a competitividade da nossa economia, que o PSD não vai, nem o CDS seguramente, não vão eximir-se dessa responsabilidade. E por isso antevejo que, como já aconteceu nesta legislatura, o PS, sendo governo minoritário, tem a possibilidade de fazer acordos à esquerda em determinadas matérias, à direita ou até em unanimidade, desde que a matéria em apreço seja uma matéria de interesse nacional. Mas isso quer dizer, António Saraiva, que os patrões preferiam que esse equilíbrio de forças acontecesse sobretudo à direita? Não, os patrões, aquilo que querem fundamentalmente é estabilidade. Aquilo que os investidores em economia mais se recomenda é estabilidade social e política. E a estabilidade política é fator fundamental para que os investidores invistam, para que a economia se desenvolva. É irrelevante se esses apoios vêm da esquerda, se vêm da direita, desde que fomente a estabilidade política e que as medidas fundamentais mereçam essa estabilidade e os acordos sejam feitos nessa medida,
tanto importa que sejam à esquerda como à direita. Aquilo que se exige dos partidos políticos é que tenham responsabilidade nas suas atitudes e que coloquem o país à frente das suas táticas eleitorais ou partidárias em sede de Parlamento. Vamos falar aqui de algumas medidas, olhando também para aquilo que pode ser um eventual acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda. Sabemos que o PS e o Bloco ainda estão a tentar um acordo formal por escrito e temos conhecimento da espécie de caderno de encargos que o Bloco de Esquerda tinha. São questões que nem todas elas agradam aos patrões, desde logo a questão do salário mínimo nacional. Isso foi falado na reunião de hoje com o Primeiro-Ministro indigitado. Sara, matéria que não... Dizer que o salário mínimo é matéria que não agrada aos patrões, enfim, permita-me corrigi-la. Eu estou a falar concretamente do aumento que o Bloco de Esquerda pede, 650 euros a partir de 1 de janeiro de 2020. O volume pedido por alguns partidos, isso sim, é que na nossa perspectiva é irrealista, mas não nos furtamos, como nunca nos furtámos, à discussão e à evolução do valor do salário mínimo, como posição que mantemos para esta legislatura, e isso foi hoje abordado pelo Primeiro-Ministro indigitado na reunião que teve connosco, que mais do que o salário mínimo importava que o país se entendesse numa perspectiva num quadro mais alargado de política salarial. E nesse quadro mais alargado de política salarial, onde entram outros fatores, há o salário mínimo. Mais uma vez, estamos disponíveis para discutir a evolução do salário mínimo, desde que essa discussão seja feita com indicadores mensuráveis, objetivos, como sempre dissemos, produtividade, inflação, crescimento económico, tendo como tem o fator social para combate à pobreza, estamos, como sempre estivemos, disponíveis para introduzir esse fator também do combate à pobreza. Agora, não podemos ser irrealistas e querer que o salário mínimo aumente abruptamente para valores que as empresas mais expostas à concorrência internacional não suportariam. E este valor é claramente irrealista, 650 euros a partir de 1 de janeiro de 2020, era o que estava no programa do Bloco de Esquerda. Eu não sei se o valor é irrealista, temos que avaliar, porque está a dizer 650 euros, mas há partidos que estão a pedir 850. Estamos em 600, faremos seguramente uma evolução durante a legislatura, vamos avaliar em sede própria, em sede de concertação, que possibilidade é que teremos para evoluir no salário mínimo. Sérgio Monte, que possibilidade pode ser Pedro, essa? Peço desculpa só para concluir, mas não esgotemos nos acordos que têm que ser obtidos em sede de concertação social, não esgotemos o salário mínimo, que seria demasiado redutor. Tal como o Sr. Primeiro-Ministro hoje referiu, há um conjunto de matérias que têm que ser discutidas em sede própria, na concertação social, que vai muito para além do salário mínimo, porque tem a ver com a melhoria da competitividade da economia portuguesa, e isso sim é que é fundamental discutir. Isso quer dizer que os patrões veriam com bons olhos, no fundo, uma subida geral de todos os salários? Quer dizer que os patrões verão sempre com bons olhos condições para que as empresas tenham melhores resultados, obtenham melhores margens, cresçam nos seus produtos, na sua inovação e, através disso, possamos, como desejamos, aumentar os salários numa política salarial diferente, onde incorporemos outros fatores. Por exemplo, em termos de salário mínimo, poderemos introduzir fatores como a qualificação, a melhoria da qualificação profissional, como um fator motivador para deltas de crescimento, porque incorporamos formação em termos dos salários. Há muitas formas, estamos disponíveis para as discutir. Vamos ouvir Sérgio Monte saber também o que é que, em matéria de salário mínimo e não só, o GT disse hoje ao Primeiro-Ministro. Bem, sobre o salário mínimo, isto não é uma questão de ver quem é que pede mais. É uma questão de ver o aumento possível que a economia possa acomodar, sem grandes sobressaltos. Aliás, eu recordo aqui que havia organismos, até internacionais, que previam uma catástrofe, que só o salário mínimo aumentasse, até nos montantes que aumentou nestes últimos 4 anos. Nada disso aconteceu, não houve a falência, não houve aquela situação de catástrofe que se previa. E, portanto, a UGT apresentou já uma proposta de salário mínimo para 2020, 660 euros. Devidamente fundamentada, porque entendemos que é uma proposta realista, perfeitamente acomodável e suportável para a economia, e é fundamentada da seguinte maneira: nós tivemos um aumento médio de salário mínimo em 5% ao ano nos últimos 4 anos, tivemos o salário mínimo congelado todos aqueles anos que esteve no período da Troika, e se o salário mínimo tivesse vindo a aumentar esse ritmo, nós teríamos hoje um salário mínimo de 638 euros e
680, salvo erro. Ora, se em cima deste valor de 638, se houvesse as devidas atualizações, pusermos, nem sequer é 5%, é à volta de 4%, e vai para os 660 e, portanto, acho que é perfeitamente um valor perfeitamente acomodável pela economia, como digo. Relativamente à política de rendimentos, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda no anterior Governo, tinha feito esse desafio. Aliás, já o Ministro Vieira da Silva o tinha feito na última reunião da CPCS. E nós aceitamos de imediato, porque essa prática perdeu-se na concertação. Depois, com a entrada, obviamente, na União Europeia, com a entrada na União Monetária, com o controle da inflação, os acordos de política, rendimentos e preços, eram assim que se chamavam antigamente, deixaram de ter aquela premência que tinham na altura. E eu recordo, se formos revisitar esses acordos, que todas as metas que foram estabelecidas sempre que houve acordos de política, rendimentos e preços foram cumpridas. A inflação, o desemprego, e havia uma coisa importante para nós, para os trabalhadores, que era um referencial para a negociação coletiva. O referencial que depois, quando esses acordos de política, rendimentos e preços deixaram de existir, o referencial que se encontrava era sempre aquele valor que era aplicado à função pública. Eu dou o exemplo de 2009, em que a função pública teve um acréscimo salarial de 2,9% e, obviamente, no setor privado, nenhum sindicato assinaria um acordo abaixo de 2,9%, o referencial era aquele. Como a função pública tem os salários congelados, infelizmente, vai para 11 anos, esse referencial também se perdeu. E, portanto, é importante que retomemos esta iniciativa. É provável que se volte a ganhar a partir de janeiro. Sim, oxalá que sim. Mas também há aqui um outro dado, porque os aumentos, o salário mínimo tem aumentado acima da inflação, porque, de facto, há aqui um fator social que é preciso ter em conta. O salário mínimo é um instrumento de combate à pobreza, neste caso, à pobreza laboral. E, portanto, é bom que aumente acima da inflação e até da produtividade. Em todo caso, está a comprimir o salário médio, todos nós sabemos, porque os restantes salários das tabelas salariais não têm acompanhado essa evolução. E é, portanto, necessário também discutir uma política de rendimentos mais alargada que envolva não só o salário mínimo, mas também os outros salários. E essa, de facto, foi a tónica da reunião de hoje. Sérgio Monte, deixe-me perguntar-lhe se o facto do Partido Socialista não estar agora amarrado da mesma forma aos partidos de esquerda, como esteve na anterior legislatura, e ter até mais opções para poder chegar a uma maioria parlamentar, pelo menos por enquanto. Se isso pode tirar força às reivindicações dos trabalhadores? Não sei, não foi essa a impressão que eu fiquei, sinceramente, hoje da reunião com o Sr. Primeiro-Ministro. Falamos na necessidade, no papel fundamental da concertação e no incremento da concertação. E, portanto, as matérias laborais têm que passar todas pela concertação, independentemente de haver acordo ou não haver, e depois o Governo seguirá as vias que terá de seguir. Eu não sei se ainda haverá acordo, eu não dou garantido que ainda não haja nenhum compromisso ou acordo. Para já não há, está a ser tentado, de facto. Mas, como se fala também na possibilidade da geometria variável, o Governo poderá fazer acordos ou à esquerda ou à direita, não sei bem. Nós, mais do que isso, o que nos preocupa são as políticas. E é essas que nós combatemos. E, portanto, as políticas, essas é que nos preocupam. É sobre elas que nos pronunciamos. Agora, é necessário que, seja qual for a solução do Governo, haja, de facto, a estabilidade. Eu bato neste ponto porque é importante. Estabilidade política e governativa é um fator essencial para o desenvolvimento do país. Antevê que sejam 4 anos de estabilidade também em termos de contestação social? Depende, porque há dossiês que estão em cima da mesa muito complicados. Não tem a ver tanto com o setor privado, não tem a ver tanto com a concertação social, mas tem a ver com a admissão pública e tem a ver com os professores. São dossiês que não estão encerrados. E ainda agora, no dia 5, no dia do professor, houve uma grande manifestação de professores. Há a missão pública que, dissemos isso hoje ao Primeiro-Ministro, é necessário que a massa salarial que for determinada para o aumento da função pública para o ano seja para todos os níveis remuneratórios. O Governo fez no último ano, concentrou, enfim, vulgarizou-se dizer que os 635 euros era o salário mínimo da missão pública. Não é verdade. Foi canalizado todo o aumento para o primeiro índice remuneratório da tabela salarial e, portanto, deu aquele valor. Em todo caso, os escalões superiores não tiveram aumentos. É necessário que seja para todos, porque são trabalhadores que têm os seus salários congelados, vai para 11 anos. E se queremos, de facto, serviços públicos de qualidade, temos de ter também trabalhadores bem pagos e motivados, o que, infelizmente, não é o caso neste momento. António, a sua expectativa para aquilo que pode ser, em termos de contestação social, estes próximos 4 anos?
Não antevejo que possa aumentar. Há dossiês que envolvem, como o Sérgio Monte agora referiu, mais a administração pública, os funcionários públicos e alguma contestação que esses setores provavelmente irão manter até obterem alguns ganhos para as suas causas, mas não antevejo que venha a existir mais conflitualidade social. O problema da estabilidade deste governo pode vir mais, a ameaça pode vir mais dos sinais que chegam do exterior em relação a uma crise económica, por exemplo? Dependemos muito das variáveis externas e, de facto, os indicadores que vamos recebendo preocupam-nos. Não antevejo a breve prazo uma crise para a nossa economia, mas, de facto, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, agora entre os Estados Unidos e a União Europeia, a questão do amortecimento das economias que são os nossos principais mercados de exportação, Alemanha, Itália, a debilidade da própria França. Enfim, há fatores externos, há sinais externos que ameaçam desde logo as nossas exportações e a economia em geral, mas não antevejo a breve prazo uma crise. Isso sim, os fatores externos podem determinar muito da evolução da economia nacional e isso merece-nos alguma atenção e alguma preocupação e, da nossa parte, mais uma vez em concertação social, porque é aí que todas estas matérias também são apreciadas, encontraremos seguramente respostas e estabeleceremos os acordos que vierem a ser solicitados para essa estabilidade. Deixem-me apenas lançar uma última questão, para a qual agradecia uma resposta rápida, porque já ultrapassámos o nosso tempo, mas é que no meio das dúvidas sobre quem vai assumir pastas no Governo há uma certeza que temos, de que Vieira da Silva não será o novo Ministro da Segurança Social e do Trabalho. Tem alguma sugestão para quem deve assumir essa pasta no novo figurino governativo? Não, Pedro. Reconhecemos ao Ministro Vieira da Silva um conhecimento, uma competência que nos vários dossiês que em concertação social foram sendo trabalhados só temos que elogiar, mas, como o Sérgio Monte disse há pouco e eu corroboro, mais importante que o Ministro A ou a Ministra B são as políticas e essas sim é que nos importam e estamos mais preocupados na definição do programa do Governo e na execução dessas políticas do que no Ministro A ou no Ministro B que as vai levar a efeito nos seus ministérios. Sérgio Monte. Bem, eu mesmo que tivesse sugestões não as dizia, porque era a melhor maneira de que não fosse convidado esse ministro. Portanto, é melhor nem sequer me atrever a dizer isso. Mas também corroboro as palavras do António Saraiva. De facto, o ministro Vieira da Silva foi um precursor da concertação, foi ele que muitas vezes, e o acordo que obtivemos em grande parte se deve a ele. Espero que haja uma continuidade, até porque há dossiês também que queremos ver discutidos na área da segurança social, nomeadamente o financiamento, a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e também ainda a questão das reformas antecipadas, que não é um dossiê fechado para o GT. Vamos ter que esperar pelos nomes. Dizer, Pedro, só uma última nota que deve-se, na minha opinião, a Vieira da Silva, exatamente. o facto deste acordo sobre a revisão das leis laborais ter chegado a bom porto, que o acordo tenha chegado a bom porto, muito se deve à persistência e ao trabalho dele. E tinha chegado a bom porto, traduzindo fielmente aquilo que foram os compromissos. Sem dúvida, porque estas forças de esquerda que tentaram adulterar o acordo também tiveram agora, na expressão de votos que receberam, essa leitura da sociedade portuguesa nos votos que lhes, no menor número de votos que lhe concederam. António Saraiva, Sérgio Monte. Obrigado, boa noite. Obrigado aos dois. Eu que agradeço.